Alguma vez já aconteceu com você, eu imagino que sim, de você procurar alguma coisa por um bom tempo, com algum tipo de energia, e de repente você perceber que aquele objeto que você estava procurando estava bem perto de você? Alguém aqui já teve aquela experiência bem clássica de procurar o óculos? Cadê o meu óculos? E quando vê o óculos está aqui, ó, na testa, ou está aqui no bolso, está aqui pendurado. Já aconteceu isso com você? Às vezes acontece isso. Às vezes com a carteira, né? Eu me lembro que quando eu era criança, eu ganhei de mesada R$10 e guardei dentro de uma Bíblia. E aí essa Bíblia ficou guardada durante um certo tempo. Eu acho que eu passei um tempo sem ler aquela Bíblia, tá? Sabe? Fui ler outras. Aí, muito tempo depois, eu ali lendo aquela biblinha, achei aqueles R$10 ali. Uau, estava ali o tempo todo, algo precioso, algo que eu havia perdido, que eu nem me lembrava mais. Já que estamos no clima de véspera dos dias dos namorados, vou contar essa anedota. Quando eu namorava com a minha esposa, às vezes eu dizia a ela, que bom que eu te encontrei. E ela respondia, eu não estava perdida. E eu dizia, é verdade, mas eu estava. Eu estava perdido, eu estava procurando e não sabia onde encontrar, não sabia como seria, mas Deus delineou a nossa história para que pudéssemos nos encontrar. Certa vez eu recebi na minha cidade de Tibagi a visita de um querido amigo. Tibagi, para quem não conhece, é uma cidade muito turística e uma cidade de turismo de aventura. E aí esse meu amigo veio me visitar, eu já morava nessa cidade há algum tempo, talvez há uns 3 anos, talvez. Não me lembro bem ao certo. Mas esse meu amigo, ele veio e antes dele vir, ele pesquisou. Pesquisou na internet os roteiros turísticos e ele encontrou uma promoção do Groupon para fazer o rafting no Rio Tibagi. E eu morando na cidade há tantos anos, sequer jamais, nem suspeitava que tinha o rafting lá. E esse meu amigo veio, comprou o ingresso para ele, para mim, para a Carla, e fomos todos nessa aventura, da qual depois um dia eu posso mostrar para vocês a foto, e vocês vão ver a minha expressão de satisfação em descer aquele rio, daquela aventura maravilhosa, inesquecível. Foi gostoso, mas passei uns apuros, passei uns medos, que até hoje eu não me dou muito bem com água. Mas o que eu quero destacar aqui é que este meu amigo precisou vir de longe, para me mostrar algo que eu nem estava procurando, mas que era algo especial. E trago todas essas ilustrações para que os irmãos percebam um pouco do que está acontecendo aqui em João. Finalmente a luz está sendo manifestada aos homens. Como alguém das nossas gerações aí, de 80 para trás, que quando tirava uma foto, precisava esperar a revelação. Precisava levar lá num lugar específico para que a luz revelasse as verdadeiras cores, contornos, desenhos daquele retrato. E para que nós pudéssemos, às vezes, semanas depois, meses depois, às vezes, para aproveitar bem o filme, até anos depois, a revelação daquela foto tão esperada, que mostrava aquele retrato, trazendo memórias. A luz estava sendo revelada aos homens. João começa a falar isso desde o início. E no ponto que nós retomamos a nossa leitura, no versículo 35, isso é ressaltado para nós. O texto diz que no dia seguinte, a tudo o que estava acontecendo, ao batismo de Jesus, ao testemunho de João Batista, João, outra vez, vê Jesus passando. E João, então, ele declara, ele reafirma aquilo que ele já havia dito nos versículos anteriores. Eis o Cordeiro de Deus, eis a revelação do escolhido, do Messias, do Salvador, do Rei, daquele que vem para batizar com o Espírito Santo. Os irmãos devem estar lembrados do contexto histórico em que toda essa revelação foi dada. Israel era agora apenas uma província romana, a Judéia, a Galileia, uma série de províncias, na verdade, Samaria inclusive. E eles esperavam a vinda desse Messias,
desse Redentor, desse descendente de Davi, que poderia restaurar a autoimagem deles. Eles se sentiam derrotados, humilhados, fracassados, explorados por gregos, por romanos. Eles queriam voltar à glória do passado, buscavam autoafirmação. Nós somos o povo de Deus, e o Messias era essa esperança para eles. Havia também os romanos, que desejavam ali estabelecer um governo mundial firme, de paz, de justiça, de igualdade, mas através da espada, através do medo, através da obediência ao rigor da sua lei e do seu exército. E havia os gregos, que inspiravam todo o mundo daquela época com a sua filosofia de busca pelo conhecimento, do bom, do belo, e esperavam que quando as pessoas alcançassem essa lógica, essa logia, essa logos, essa logia, o mundo então se tornaria um lugar perfeito, um lugar melhor, porque as pessoas deixariam de ser ignorantes e conheceriam a verdade. Percebam que havia uma série de expectativas no coração de todos aqueles povos, especialmente dos judeus. Essa expectativa é importante para entendermos como esses primeiros discípulos de Jesus, que são mencionados aqui nessa passagem, eles vão sendo atraídos pela verdade que vai sendo revelada de quem é Jesus, de quem é o Cristo. João Batista olha para este Jesus, para este mestre, para este homem que agora surge no meio da história, a partir da pregação de João Batista. João Batista olha para ele e reafirma o que já havia dito antes: ele é o Cordeiro de Deus. Conectando ao versículo anterior, que é o versículo 29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João aponta para Jesus como o Messias prometido, que agora foi revelado, que agora se manifesta, como a verdadeira esperança que vai muito além da autoafirmação dos judeus, da paz obrigatória dos romanos, ou da sabedoria utópica dos gregos. Um Jesus que não está comprometido com as minhas expectativas ou com as suas expectativas, mas está relacionado às promessas de Deus, desde a antiguidade para o seu povo e para toda a humanidade. Promessas de redenção, promessas de que os pecados podem ser tirados do mundo, e que nós, humanos, nós, mortais, podemos experimentar um tipo de batismo de fogo. Na antiga aliança, lá no livro de Levítico, você vai reparar que havia objetos que precisavam ser purificados com água, e outros objetos que precisavam ser purificados com fogo para o uso no templo. Esses objetos representam, de certa forma, essa natureza humana totalmente perecível. Nós não podemos, se nós entrarmos numa labareda de fogo, certamente seremos prejudicados, morreremos. Mas esse batismo com fogo é o batismo espiritual que nos faz nascer de novo para nos tornarmos filhos de Deus. Esse tema também, filhos de Deus, é um tema forte aqui no livro de João, que vai sendo revelado pouco a pouco e vai mostrando como a nossa conexão com Deus vai muito além das expectativas humanas e nos conecta com o Senhor, com o Salvador. Jesus, então, é apresentado para nós, desde o princípio aqui do livro de João, como o Logos, como o Verbo, como a palavra viva de Deus, e também como a luz da revelação de Deus para a verdade, para que saibamos a verdade e possamos andar na luz de Deus. Ao ouvir esta afirmação de João Batista, ao ouvir esta proclamação do homem de Deus, 2 discípulos que estavam com ele iniciam um processo de caminhada com Jesus.
E são os primeiros de um grupo de outros discípulos que vão se achegando a Jesus e cumprindo aquilo que João já tinha dito para nós no versículo 12. De que muitos o rejeitariam. Veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram, o desprezaram. Mas aqueles que o receberam foram aproximados de Deus e se tornaram filhos de Deus, se tornaram povo de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus. E a partir, queridos, dessa caminhada, desta aproximação destes primeiros discípulos de Jesus, nós podemos perceber o poder transformador do chamado para seguir a Cristo. E esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Venha e veja o chamado que transforma. Como ser transformado por esse chamado de Jesus? Como que o chamado de Jesus nos transforma? Em primeiro lugar, nós vemos que o chamado de Jesus nos transforma quando nós seguimos Jesus. Então, primeiro ponto, siga o chamado de Jesus. Venha e veja. E você receberá, você experimentará esse chamado que transforma. O texto narra que, então, a partir dessa proclamação de João Batista, no versículo 35 e 36, o versículo 37 vai nos dizer que 2 destes discípulos que estavam com João Batista seguiram Jesus. É interessante que este verbo seguir vai ser usado aqui no livro de João com uma certa intensidade e com o duplo sentido, um sentido progressivo. Em um primeiro momento, estes discípulos de fato seguem literalmente Jesus, eles vão atrás dele, eles ficam observando os passos de Jesus, para onde Jesus está indo e vão seguindo ele. Mas depois de se seguir, passa a ter um sentido mais profundo e contínuo na vida destes discípulos. Talvez movidos pela curiosidade, talvez movidos por um entusiasmo, afinal de contas, João Batista havia olhado para Jesus e dito: olha, ele é o Cordeiro de Deus, ele é aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele, não sou digno nem de ser um serviçal dele, ele é que é o mestre. E então eles se aproximam de Jesus, seguem Jesus, e o texto diz que Jesus percebe, olha que especial isso, versículo 38, voltando-se e vendo que o seguiam, ele disse: o que vocês procuram? O que vocês estão procurando? É o óculos que vocês perderam? É uma namorada? É um marido? O que vocês estão procurando? É a paz mundial? É mais conhecimento? O que vocês estão procurando? É uma nova religião? É um novo profeta? O que vocês estão procurando? É uma forma de ganhar mais dinheiro? E então a resposta destes primeiros seguidores de Jesus é maravilhosa, é impressionante, porque eles simplesmente dizem: Rabi, Rabi, que quer dizer mestre. Essa palavra Rabi, a raiz dela significa grande, alguém que tem autoridade, alguém que merece respeito, excelência, um grande sábio. Rabi, mestre, onde o Senhor mora? O que esses homens querem é uma coisa muito simples, mas uma coisa que faz toda a diferença na vida do discípulo, que segue Jesus, que é chamado por Jesus. E perceba que o que atraiu a esses discípulos a Jesus, curiosamente não foi um chamado direto nesse momento aqui, mas foi a proclamação da palavra de Deus. Ao ouvirem a palavra de Deus por boca de João Batista, eles entendem que João Batista era apenas um instrumento, um caminho, uma ponte, que os conduziu à verdade que os transformaria. E então eles seguem Jesus e dizem simplesmente: Senhor, onde o Senhor mora? Onde o Senhor está morando? Onde o Senhor está hospedado, mestre? O que nós queremos é te conhecer. O que nós queremos é passar um tempo com o Senhor. O que nós queremos é trocar uma ideia.
é conversar, é falar das nossas expectativas e descobrir, Senhor, quais são as tuas expectativas. É muito interessante que na escola grega, na escola do mundo antigo, as salas de aula não eram como hoje, salas fechadas. As salas de aula eram as ruas. E o professor era aquele que ia à frente, e ele andava na frente dos seus alunos. E os seus alunos iam atrás dele, observando os seus passos, seus movimentos, a forma como ele falava, a forma como ele agia, os lugares que ele frequentava. E eles iam aprendendo enquanto literalmente seguiam o mestre. Passavam tempo com o mestre, comiam na companhia do mestre. E é isso que esses discípulos estão se oferecendo para fazer. Senhor, nós queremos estar contigo, nós queremos te seguir, nós queremos aprender com o Senhor. Onde o Senhor mora, nós vamos passar o dia com o Senhor. Nós vamos nos relacionar com o mestre. E o mestre vai parando e vai ensinando. Esses discípulos estão entendendo que seguir a Jesus é o curso que vai dar norte, sentido, direção para toda a sua vida. E, queridos irmãos, sério mesmo, uma das respostas mais lindas e comoventes que Jesus deu em toda a Escritura, se é que a gente pode fazer algum tipo de ranking das palavras de Jesus, mas é essa pequena frase que Jesus respondeu a estes dois discípulos: venham e vejam. Senhor, queremos aprender contigo. O que Jesus responde? Podem vir, venham e aprendam, observem e aprendam, sigam-me, venham comigo. Quero que vocês me sigam mesmo, quero vocês na minha vida também. Eu também quero me relacionar com vocês. Eu também quero andar na companhia de vocês. Eu também quero trocar uma ideia com vocês, saber o que vocês pensam, saber o que vocês sentem, e assim poder ensiná-los as verdades celestiais. Então, o primeiro desafio que transforma nossas vidas é a decisão intencional de seguir o chamado de Jesus, deixando para trás outras estruturas. Percebam, ninguém aqui está desmerecendo João Batista. O ministério de João Batista foi importantíssimo, e o próprio Senhor Jesus vai dizer que dentre todos aqueles que já nasceram de uma mulher, ninguém foi mais importante do que João Batista. Ninguém foi maior do que ele. Mas João Batista sabia quem ele era, e Jesus também. E João Batista não estava fazendo discípulos para ele. João Batista estava ensinando pessoas e fazendo discípulos para seguirem Jesus. Para dizerem: olhe para o Mestre, olhe para o Senhor, olhem para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então seguir a Cristo para estes homens significou também ir além das estruturas meramente religiosas. Ir além de uma pregação, de ouvir uma pregação, de participar de um culto, de participar de um evento evangelístico. Eles entenderam que a salvação de suas vidas, o sentido das suas vidas estava em seguir a Cristo, seguir Jesus, andar com Jesus, caminhar com Jesus. Você já deu esse passo em direção a Jesus? Seguir Jesus exige, querido, sair da zona de conforto. Significa ir além de meros sistemas religiosos ou culturais. Nunca me esqueço de algumas entrevistas para a profissão de fé que eu ouvi certa vez. E na pergunta: mas por que você deseja ser membro da igreja? Uma vez eu ouvi a seguinte resposta: é porque minha mãe, meu pai e minha mãe são membros dessa igreja. Eu nasci aqui, cresci aqui, então quero continuar aqui. Irmãos, não tenho nada contra perpetuar a geração. Pelo contrário, também sou filho e neto de pessoas que estiveram na igreja. Glória a Deus. Mas tem que ter um motivo a mais. Não é mera tradição.
É um relacionamento, é uma convicção, é um relacionamento pessoal com Jesus. Ser discípulo não é simplesmente ter o seu nome escrito no hall de membros ou frequentar a igreja em programações. Ser discípulo de Jesus é caminhar com o próprio Jesus. É claro que nós fazemos isso de uma forma espiritual, porque nós não temos a presença física de Jesus conosco. Ele nos deu o seu Espírito e nos concedeu os meios de graça. Evidentemente, participar da vida da igreja é um meio de graça e é um meio de nos relacionarmos com Jesus. A leitura da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, uma vida de constante oração. Um relacionamento profundo com Jesus. Mestre, onde o Senhor mora? E o texto diz que eles chegaram ali. O texto diz por volta da hora 10ª. Os estudiosos têm dificuldade de chegar a um consenso. Alguns dizem que a hora 10ª são as 10 horas da manhã. E que eles passaram desde a manhã até anoitecer com Jesus. Outros estudiosos dizem que essa hora 10ª seria 4 horas da tarde. E então eles chegaram ali à tarde e passaram o restante daquele dia com Jesus. No final das contas, não importa muito que horas eram. O que importa é que essas horas ficaram gravadas no coração deles, porque eles sabiam que hora era, e disseram, foi na hora 10ª, e que eles passaram aquele tempo com Jesus. Queridos, não basta ouvir pregações, não basta ler livros sobre Jesus. É preciso segui-lo, derramar o coração, ter comunhão pessoal com Jesus. É bom amar a igreja local. Nós somos chamados para amar a igreja local. Mas o evangelho de Jesus vai além da igreja local. Você gosta do pregador, dos pregadores? Que bom, espero que sim, né? Mas amar a Jesus é mais do que gostar dos pregadores. É amar mais a pregação do que o pregador. É amar mais a palavra que está sendo pregada do que a estrutura oferecida para que essa palavra seja pregada. A estrutura é importante, é claro, mas a pregação e estar com Jesus é o mais importante. E quando eu falo de pregação, queridos, eu não estou falando só dessa pregação formal de púlpito, não, mas eu estou falando de uma vida de relacionamento com Deus, em que você percebe a aplicação do evangelho no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu lazer, na sua mesa, na sua refeição, nos afazeres de casa. Este é o chamado que transforma. Seguirmos o chamado de Jesus. Vem e vê. Mas em seguida, a partir do versículo 40, nós encontramos um outro movimento nesse texto. Um outro movimento no qual esses discípulos, esses dois primeiros discípulos de Jesus, que se aproximaram do Senhor e começaram a caminhar com Jesus, esses dois discípulos vão em direção a outras pessoas. O versículo 40 diz: era André, irmão de Simão Pedro. É interessante aqui, você vai observar lendo o Evangelho de João, que João, ele evita usar o próprio nome. Ele evita dizer assim, eu estava lá, ou João, o nome dele. Ele usa João para falar de João Batista. Mas quando é ele mesmo, ele usa um sujeito oculto. Aquele discípulo, o outro discípulo. Ele não quer chamar muita atenção para si. Mas ele conecta com Simão Pedro. Porque Simão Pedro era um nome conhecido na igreja primitiva. Vocês lembram do Simão Pedro? Vocês conhecem o Simão Pedro? Deixa eu contar para vocês como é que ele conheceu Jesus. Sabe como é que ele conheceu Jesus? Muitos vão lembrar da cena dele estar pescando lá e Jesus chegar e tal. Isso também aconteceu, mas parece que foi um outro momento. Aqui, o que João está trazendo para nós como testemunha ocular que estava lá, é que André, irmão de Simão Pedro, um dos que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus, ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse o quê? Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Percebam, irmãos, vocês vão perceber nessa leitura como o tempo todo João está fazendo essa tradução simultânea. Ele usa termos do hebraico, do aramaico, que era a língua que os judeus falavam entre eles, Rabi, Messias, Cefas, e ele traduz para o grego, mestre, Cristo, Pedro.
São palavras sinônimas. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está escrevendo para pessoas dessas duas culturas. Tem judeus, mas tem gregos, pessoas que falam grego e são influenciadas pela cultura grega. Ele está se comunicando com elas. Isso mostra para nós a amplitude do alcance do Evangelho, que vai para além dos nossos redutos culturais. Ela transpassa as barreiras, as fronteiras entre os países e entre as culturas. E então ele diz: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E olha só, olha o detalhe do versículo 42. E o levou a Jesus. Nós ainda não falamos do Filipe. O Filipe vai ser mencionado na sequência aqui do texto, versículo 43. Diz que no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E aí o versículo 45, chave aqui para nós: Filipe encontrou Natanael, a quem disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu. Percebam o movimento que está acontecendo. O primeiro movimento é o passo de pessoas que se sentem chamadas, se sentem atraídas por Jesus e o seguem e querem desenvolver uma vida com Jesus. Você se sente atraído por Jesus e procura desenvolver um relacionamento pessoal com Ele? E outras pessoas que são chamadas diretamente por Jesus. É muito especial isso que acontece na vida de Filipe. Nós não sabemos muita coisa aqui do que acontece antes aqui, não nos é dito nada. Apenas que Jesus estava viajando, estava saindo lá da região onde João estava batizando, lá na Judéia, estava indo para a Galiléia, então ele encontra, o texto diz mais, Jesus procurou Filipe, Jesus tinha a intenção de encontrar Filipe. Já pensou que maravilhoso saber que Jesus pode estar procurando por você, com a intenção de te encontrar, e de olhar para você e dizer: ei, você, vem comigo, ei, segue-me, ei, me acompanha. Que maravilhoso pensarmos nessa graça do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, do Rei dos Reis, se importar tanto com você e te chamar pelo teu nome, te escolher, te buscar. Isso aconteceu com Filipe. Jesus encontrou Filipe e disse: vem comigo, segue-me. E a resposta implícita do texto é que Filipe simplesmente pegou e foi, e seguiu Jesus. Esse é o primeiro movimento. Aqueles que são chamados e começam a andar com Jesus, começam a seguir Jesus, e desenvolver esta vida com Jesus. Este discipulado que transforma a vida, porque ele nasce a partir de um relacionamento pessoal com o Salvador. Mas o segundo movimento é um movimento destes discípulos que tiveram esse primeiro contato com Jesus. E a partir de então, eles começam a falar de Jesus para outras pessoas. Este discipulado que transpõe a vida deles, vai além deles próprios, e começa a alcançar, a impactar, começa a perfumar os seus relacionamentos mais próximos. O texto diz que André encontrou primeiro o seu irmão e disse: nós achamos a carteira que estava perdida, nós achamos uma promoção imperdível, uma oferta irrecusável. Não, nós achamos o Messias, achamos o Cristo, o ungido de Deus. A palavra Messias significa ungido, capacitado especialmente por Deus para uma tarefa sagrada, para uma tarefa chamada pelo próprio Deus. A palavra Cristo, do grego, tem esse mesmo significado: ungido, consagrado para uma obra especial de Deus. Achamos o Cristo, achamos o Messias, e isso é maravilhoso porque mostra que no coração desses discípulos, no coração de André, um homem do qual a Bíblia fala tão pouco,
quase não sabemos mais nada sobre a vida desse André, a não ser essas poucas coisas que são ditas aqui. Só que tem uma coisa, depois que ele conheceu Jesus, ele não conseguia mais falar de outra coisa. Depois que ele conheceu Jesus, a primeira coisa que ele fez quando encontrou o irmão dele foi dizer o quê? Nós achamos o Messias. Vem comigo. Então, o texto diz que, no 42, André levou Simão até Jesus. Vejam que movimento lindo. E então Jesus olha para Simão e tem uma conversa, um diálogo, e é interessante que esse diálogo aqui é meio silencioso. A Bíblia não diz como é que Simão reagiu, o que ele pensou, o que ele sentiu. Mas Jesus olha para Simão e diz assim, eu sei quem você é, eu conheço você. Você é o Simão, né? Você é filho de João, né? Pois então, você vai ser Pedro. Eu vou te chamar de Cefas. Cefas é a versão aramaica do mesmo nome Pedro. Tem o mesmo significado, pedra. Jesus olha para Pedro e vê não apenas quem ele é, mas vê aquilo que ele vai se tornar a partir do relacionamento com Jesus. Queridos, isso é maravilhoso porque isso é a ação da graça de Deus. Você sabe qual que é uma das promessas de Apocalipse? Que Deus vai te dar um novo nome que ninguém mais conhece, só Ele. Você vai ter um nome pelo qual só Jesus vai te chamar. Sabe o que significa? Intimidade, renascimento, recomeço. Uma nova história que vai ser escrita para toda a eternidade, a partir do seu relacionamento com Jesus. Jesus olhou para Pedro e Jesus olha para você e para mim e diz, eu sei quem você é. Eu sei o que você passou. Eu sei de onde você vem, eu sei qual é a sua história, mas eu também sei o que eu vou fazer na tua vida. Eu também sei o que você vai se tornar, a partir da obra que eu estou realizando por você e através de você. Você é Simão, mas você também será Pedro. É maravilhosa essa conversa transformadora de Jesus. E aí vem Filipe, e Filipe também, ele tem esse mesmo ímpeto. Ele segue Jesus, e na sequência, versículo 45, ele encontra Natanael, e diz, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas. Qual que é a ferramenta que Filipe está utilizando aqui para evangelizar seu amigo Natanael? A Bíblia. Ele está pregando a palavra, ele está falando das Escrituras. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Você já leu os profetas? Você já leu a lei? Você já leu os salmos? Tudo isso apontava para aquele que veio e é Jesus. Quem ele é? Olha só, é Jesus, o Nazareno, o filho de José. Então percebam agora este movimento. O chamado que transforma é aquele que nos leva de onde nós estamos para Jesus. Então, siga Jesus. E o chamado que transforma é aquele que nos leva a compartilhar essa descoberta com os outros. Esse é o segundo subtítulo. Compartilhe a sua descoberta com os outros. Como que as pessoas que convivem com você percebem a influência de andar com Jesus na sua vida? Como que o seu relacionamento com Jesus transparece, afeta, muda o teu relacionamento com as pessoas mais próximas de você? Como você consegue amar Jesus tanto, cantar para Ele, chorar por causa de um louvor que fala do nome de Jesus, e no teu dia a dia as pessoas sequer sabem que você ama Jesus. Elas se assustam quando descobrem que você vai na igreja no domingo. Como que você consegue? Como que isso é possível?
É necessário que o nosso discipulado, ou seja, a nossa caminhada com Jesus, vá além e afete todos os nossos relacionamentos, especialmente os próximos, queridos. Entendam o que eu vou dizer. É muito importante pensarmos no evangelismo das nações, dos povos, missionários lá longe, com certeza isso é muito importante. Mas nós não podemos negligenciar a missão que Deus nos deu aqui e agora. E para essa missão você não precisa necessariamente de um seminário, não. Você precisa disso que Filipe usou. A palavra de Deus e a experiência pessoal com Jesus. Jesus pegou e me chamou e eu fui. E agora eu sei que Ele é aquele de que a Bíblia fala. E eu quero que você conheça Ele também. Nossos relacionamentos pessoais precisam ser afetados, precisam ser alcançados, transformados pelo nosso relacionamento com Jesus. Queridos, às vezes a pessoa que a gente precisa levar para Jesus é o nosso irmão, é a nossa irmã. Às vezes são os nossos filhos. Talvez você precise levar o seu pai ou a sua mãe até Jesus. Porque ela ainda está procurando. Ele ainda está procurando algo que ele ainda não encontrou. Ele acha que ele vai encontrar respostas para a vida dele nos vícios que existem por aí no mundo. Em alguma religião. Em algum palestrante. Em alguma profissão. Com uma esposa nova. Com um marido novo. E nada disso pode trazer esperança para o nosso coração. Nada disso pode tirar o pecado do mundo. Nada disso pode trazer luz para as trevas. Somente o relacionamento com Jesus, somente o relacionamento com Jesus pode trazer luz e fazer com que todos esses outros aspectos da nossa vida, relacional, pessoal, físico, material, tudo isso seja redimido, seja conquistado para a glória de Jesus. Mas você é aquela pessoa, você que está aqui hoje ouvindo essa palavra, se você ainda não é um discípulo de Jesus, então esse convite é para que você seja. Mas se você já é, então é urgente que você traga, que você leve a sua família, os seus amigos até Jesus. Uma vez eu disse para o meu pai: pai, vou fazer trabalho da escola lá na casa do fulano, meu amigo. E o meu pai me confrontou. Como assim seu amigo? Você já falou de Jesus para ele? Não, nunca falei. Como que você pode dizer que ele é teu amigo, se você nunca falou para ele da coisa mais importante que existe na vida? Eu sei que é meio confrontador isso. Eu sei que é meio assim, né? Mas é verdade. Se nós não falamos da graça de Jesus, do amor de Jesus, para as pessoas que nós mais amamos, mais confiamos, mais nos importamos, mais convivemos, então nós ainda precisamos aprender muito sobre o Evangelho de Jesus. E nós precisamos, né? Aprender muito sobre o Evangelho de Jesus. Precisamos muito da graça de Deus. Mas aí nós nos deparamos com o terceiro ponto. O terceiro ponto é o seguinte: enfrente seus próprios conceitos e preconceitos. O discipulado que transforma, o chamado de Jesus que transforma, é aquele que nos leva a romper com os nossos próprios conceitos pessoais. Por que eu digo isso? Porque o que está aqui a partir do versículo 43, em diante ali, essa conversa que Filipe teve com Natanael. Esse Natanael que aparece aqui nessa história, muito provavelmente ele é o mesmo Bartolomeu que aparece em outros evangelhos, outras narrativas do evangelho. Temos também uma informação interessante dada por João, já lá no finalzinho do livro, no capítulo 21, de que este Natanael era da cidade de Caná. Nós vamos ver no capítulo 2 que Jesus esteve na cidade de Caná participando de um casamento. Caná era uma pequena cidade próxima de Nazaré. Por que essa informação é interessante? Por causa desse diálogo que vai acontecer ali, ó.
Versículo 47. Aliás, antes. Versículo 45, finalzinho ali, né? Filipe diz assim, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E aí essa pergunta de Natanael, ela é difícil de entender. Por que ele fez essa pergunta? Talvez fosse um sentimento de rivalidade, porque como eram duas cidades pequenas, muito próximas, Nazaré e Caná, talvez ele pensasse assim, esses de Nazaré, tipo futebol, assim, sabe? Time de futebol, rivalidade entre as cidades. Talvez ele desprezasse um pouco. Talvez, porque Nazaré era uma cidade que havia muita influência de gentios. Uma cidade impura, uma cidade talvez até perdida em seus costumes. Talvez, queridos, Natanael tenha sido movido por um complexo de inferioridade. Nazaré é Galileia. Nós da Galileia, será que vai vir algum profeta da Galileia? O que é Galileia? Será? Uma desconfiança, não sabemos o que motivou, mas o fato é que ele tinha seus preconceitos com Nazaré. E Jesus vai ser chamado de Nazareno ao longo desse texto, ao longo do Evangelho de João. E muitos vão desprezar Jesus por causa da sua ligação com Nazaré. Mas a resposta de Filipe é maravilhosa. Venha e vê. Onde é que ele aprendeu isso, hein? Onde é que Filipe aprendeu essa resposta? Venha e veja. Você tem teus conceitos, você tem suas concepções, tem seus preconceitos, você tem a tua história, tem as tuas experiências, mas você precisa confrontá-las com o autor da vida. Venha a Jesus, e Ele vai dizer exatamente quem Ele é, e vai mostrar exatamente quem você é. E aí Jesus surpreende mais uma vez, no versículo 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a respeito dele, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Queridos, eu quero que você pare para pensar um pouco nessa frase de Jesus. O que Jesus diria sobre você se ele te encontrasse na rua exatamente agora? Será que ele ia dizer isso aqui? Eis um servo de Deus verdadeiro que vive, que tem uma vida justa. Em quem não há engano, em quem não há intenção, em quem não há segundas intenções. Será? Ou será que ele vai dizer, eis aí alguém que vem na igreja, mas tem uma vida dupla. Eis aí alguém que mente para si mesmo e tenta mentir para Deus. Forte isso, né? Forte isso. Mas Natanael escutou do Senhor, eis um verdadeiro israelita, eis um homem de Deus, alguém do povo de Deus que busca viver com justiça diante do Senhor. Eis um homem sincero diante de Deus. Que maravilhoso! Porque Jesus não repreendeu Natanael por suas dúvidas. Jesus não se exaltou, embora ele seja exaltado, ele não exaltou, não deu uma carteirada em Natanael, pensando, você pensa que você é decanar, você vem falar o que de mim? Não, ele não foi por esse caminho, pelo contrário, ele viu o que havia de bom, de dádiva, de graça de Deus na vida de Natanael e disse, ei, eu conheço você, eu conheço a tua sinceridade, sei que você está tentando viver uma vida justa, apesar de todas as suas dúvidas. E aí é maravilhoso o que Natanael responde. Ele pergunta, versículo 48, de onde o Senhor me conhece? Ele fica desconfiado. De onde o Senhor me conhece? Pasme, acredite. Este Jesus do qual nós estamos falando aqui, ele conhece muito bem você. Ele te conhece muito bem. A resposta de Jesus qual que é? Eu te vi. Salmo 139. Eu te vi quando você estava na barriga da sua mãe. Eu te vi quando você era uma substância ainda informe.
Eu te vi quando os teus ossos estavam sendo formados no seio da sua mãe. Eu ouvi os pensamentos que você formulou na sua mente, muito antes de você pensar, muito antes de você dizer qualquer coisa. Eu te conheço muito bem. E aí Natanael, ele rompe, ele crê, porque ele entende, eu te vi quando você estava debaixo daquela figueira. Ele entendeu que aquele que estava falando com ele não era um homem comum, era o Deus, era o Filho de Deus, era o Cordeiro de Deus, era o Rei de Israel, era o mesmo que disse: haja luz. Era o Verbo, era a luz dos homens. E então ele praticamente cai de joelhos diante de Jesus e o adora como Deus. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Veja como a dúvida, a desconfiança foi logo dissipada pela revelação de quem Jesus é. Natanael creu, porque ele reconheceu quem Jesus é de verdade, e ele creu, porque Jesus mostrou quem Natanael era de verdade. O verdadeiro discipulado mexe com as nossas convicções, com as nossas emoções e sentimentos, mexe com as nossas dúvidas e com as nossas certezas também. E mexe com as nossas expectativas. Olha a resposta de Jesus: você acreditou porque eu te disse uma coisa tão simples? Você acha impressionante eu saber onde você estava e o que você estava fazendo quando você estava sozinho? Você acha impressionante porque eu disse uma coisa que já aconteceu? E quando eu começar a falar das coisas que ainda vão acontecer? Vocês creram? Você creu porque disse que eu te vi debaixo da figueira? Pois maiores coisas do que esta verás. E olha, queridos, a forma maravilhosa, esplendorosa como esse texto termina no versículo 51. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você já viu essa passagem em algum outro lugar? Em que outro lugar da Bíblia você viu os céus abertos e anjos subindo e descendo? Escada de Jacó. Mas aí eu pergunto para vocês, cadê a escada nesse versículo aqui? Cadê a escada? Tem os céus abertos? Tem os anjos subindo e descendo? Cadê a escada? Os anjos de Deus estão subindo e descendo sobre o quê? Sobre o Filho do Homem. Cadê a escada? A escada é Jesus. E Jesus está dizendo: ei, você está impressionado por causa das coisas que acontecem aqui na terra. Andar com Jesus nos faz nos impressionar com as coisas que acontecem aqui na terra. E nós começamos a salmodiar, a louvar a Deus pelas coisas simples do nosso dia a dia. Mas andar com Jesus nos faz sonhar com as coisas do céu. Nos faz pensar nas coisas que estão além, nas coisas que exaltam e glorificam o nosso Deus Criador e Redentor. Então andar com Jesus mexe com as nossas expectativas. Se as nossas expectativas estão muito sobre as coisas deste mundo, que são passageiras, são importantes, é verdade, mas são passageiras. Andar com Jesus nos faz pensar nas coisas do alto, nos faz pensar nas coisas do céu. Queridos irmãos, esse texto nos mostra que o discipulado, o chamado de Jesus para nós, ultrapassa as nossas estruturas e convicções religiosas. Alcança e transforma nossos lares e relacionamentos pessoais. As pessoas que convivem com você precisam começar a perceber a diferença. Não é que você vai ficar recitando o versículo toda hora. Não é necessariamente isso. Você está entendendo? Recitar um versículo faz parte, mas não é só nisso. Quando você vai falar sobre qualquer outro tema, no seu trabalho, na sua vida profissional, no seu lazer, na forma como você resolve conflitos, isso deve transparecer o seu relacionamento com Jesus.
E o chamado de Jesus nos leva a romper com as nossas próprias barreiras pessoais. Ele revela o que somos e o que podemos ser em Cristo. Felipe, Natanael, eu sei quem você é, eu sei o que você estava fazendo, eu sei onde você estava, mas eu vou te levar a ver coisas maiores. Eu vou te levar para algo que você nem sonha, que você nem imagina. Porque Cristo é a luz. Eu quero que os irmãos percebam, ao longo de todo esse texto que nós lemos, quantas vezes aparecem verbos relacionados a ver. João viu, ele olhou, eles viram, venha e veja, vocês verão os céus abertos. Sabe por quê? Porque ver, só podemos ver por causa da luz. É somente a luz de Jesus que nos permite ver realidades espirituais. O texto está cheio de frases sobre dizer, ouvir, perguntar, responder, porque mostram que Jesus é o verbo que traz a ação de Deus em nossa vida, em nossa trajetória. Então eu pergunto para você, como você tem seguido Jesus? Quais desses discípulos te representa hoje? André e João, que ouviram a palavra e desejaram seguir Jesus? Talvez você seja um Felipe, e Deus hoje está dizendo, Jesus está dizendo no teu olho, me segue agora. Abandona o pecado, abandona as suas convicções pessoais, vem e me segue. Talvez você seja como um Natanael, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, desconfianças. Mas Jesus sabe quem você é. E Jesus está te oferecendo mais do que as tuas convicções pessoais. Talvez você seja como um Simão, e Jesus está te oferecendo uma nova história, um novo nome, uma nova missão, um novo propósito. Segue-me, venha e veja. Convido você a fechar seus olhos nesse momento. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua palavra que é viva e eficaz, nós nos rendemos, nos colocamos diante dos Teus pés. Diante da revelação de Jesus, a luz do mundo, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Ó Senhor, muito obrigado porque o Senhor um dia nos chamou. Nos chamou através da pregação da palavra, talvez através do nosso pai, da nossa mãe que nos trouxe na igreja. Talvez através de uma professora da escola dominical que nos convidou, que nos chamou. O Senhor nos trouxe talvez através de um amigo que disse, ei, vem comigo hoje. Ei, eu achei algo especial e quero compartilhar. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos alcança. E eu te peço, alcança vidas hoje aqui. De pessoas que o Senhor quer que te sigam. Chama cada um, chama pelo nome, chama pela mão. E que a partir desse chamado, os nossos relacionamentos sejam alcançados pela graça de Jesus. Que as pessoas da minha casa, da minha família, do meu círculo de amizades, possam perceber a influência do Senhor na minha vida. Que eu tenha facilidade, naturalidade para falar do Senhor. Para os meus amigos, para os meus parentes, para os meus vizinhos. E que eu confie que o Senhor sempre me vê, sabe quem eu sou, sabe onde estou e sabe o que eu me tornarei a partir da Tua obra em mim. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui na terra e talvez a gente ainda não esteja vendo os céus abertos e nem os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem, mas nós estamos Te conhecendo, Jesus. E sabemos que o Senhor tem coisas maiores do que estas para nos mostrar. E o Senhor diz para nós, venha e veja. E eis-nos aqui, Senhor, aqui estamos para Te conhecer. Que conhecer o Senhor seja algo que vai além de simplesmente estarmos aqui nos domingos.
Dá-nos que tenhamos um relacionamento íntimo, diário, constante com o Senhor. Transforma as nossas vidas, Senhor, pelo poder da Tua luz, da Tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus.